Muito bem, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja abençoando você grandemente, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, na sua família, que Deus esteja presente aí do seu lado, né? Em o nome do Senhor Jesus, abençoando você, abençoando sua família, seu emprego, sua empresa, que Deus esteja abençoando grandemente em nome de Jesus. Eu convido você, amado ouvinte, para nós estarmos meditando hoje na palavra de Deus, numa coisa que nos nossos dias hoje está muito frequente. É algo bem frequente nos nossos dias hoje, né? Vamos estar meditando aí sobre o medo e seus males e como nós nos livrarmos dele, né? Nós estamos vivendo, irmãos, tempos em que as pessoas estão vivendo um medo exagerado. Estão vivendo aí a síndrome do pânico, né? Muitas pessoas vivendo a síndrome do pânico e muita gente aí vivendo nessa síndrome do pânico aí, sem se dar por conta, às vezes até, né? Mas eu quero convidar você para nós meditar hoje na palavra do Senhor sobre esse tema. E para nós começar, eu quero abrir com você a nossa Bíblia, né? Quero que você abra a sua Bíblia aí em Jó, capítulo 3, versículo 25. Na vida de Jó, irmãos, nós vamos ver que o medo, no início, ele era uma constante, né? Mas por que, irmão? Por que isso? Por que ele está dizendo isso? Não, vamos ver aqui, né? Olha, porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Ah, irmão, mas então todas aquelas catástrofes que caíram aí sobre a vida de Jó, então não foram permitidas por Deus e Satanás que lançou? Foram, irmãos, foram. Mas Satanás, quando se apresentou ao Senhor, ele disse o quê? Ele disse que vinha de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus então perguntou: observaste meu servo Jó? E Satanás disse o quê? Sim, observei. Observei, sim. E nessa observação, irmãos, ele notou algo que talvez ninguém tenha notado. Mas ele notou, ele percebeu. Olha, irmãos, Satanás, ele é um ser inteligente. Mais inteligente até do que o próprio ser humano. Jó, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver algo que acontecia com frequência na vida de Jó e que vem corroborar sobre esse tema. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Opa! Jó então oferecia sacrifícios, santificava seus filhos. É bom isso, né, irmãos? Isso é uma coisa boa. Mas o problema, irmãos, não é o ato que ele fazia, é o porquê que ele fazia esse ato. Porque ele tinha medo, ele demonstrava medo. Ele demonstrava medo de perder os filhos. Se Deus se irasse contra os filhos dele e os tirasse dele. Então foi uma coisa que Jó observou, aliás. Foi uma coisa que o inimigo observou em Jó. Foi uma coisa que o inimigo observou em Jó. Ó, ele tem medo. Ele tem medo, então eu tenho que atacar ele aonde? No ponto mais fraco. Satanás jamais vai te atacar no ponto mais forte.
No seu ponto mais forte, ele jamais vai te atacar. Ele te estuda, ele sabe exatamente onde atacar. Tem legiões de demônios no mundo inteiro, irmãos, observando as pessoas e levando para o maioral deles lá o relatório completo. Sim, tem, irmãos. Então, Jó, aqui, nós vimos o que ele fazia. Ele então santificava, sacrificava, levantava de madrugada, né? Levantava de madrugada e sacrificava, oferecia holocaustos, né? Segundo o número de todos os filhos dele. Então, irmãos, aqui está demonstrado o medo. Aqui está demonstrado o medo. Por isso que logo depois Jó disse, olha, porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava, isso me aconteceu. Jó tinha consciência de que ele tinha medo e ele expressou isso. E ele expressou isso aí. Sobreveio isso sobre ele, irmãos, apenas porque ele tinha medo. Ah, mas então aquela discussão entre Deus e o diabo ali, sobre a vida de Jó, né, que Deus permitiu ao diabo tocar na vida de Jó, tocar na saúde de Jó, aliás, na vida não, né, na saúde. Na saúde de Jó, permitiu tocar em tudo que ele tinha, permitiu tocar nos filhos, e isso aí só porque Jó tinha medo dessas coisas. Não, irmãos, Deus também conhecia o coração de Jó. Deus também permitiu porque sabia que Jó jamais iria blasfemar contra ele. Deus conhecia o íntimo de Jó. Então, daí a disputa entre Deus e o diabo, né? Daí a disputa. Bom, temos um outro caso também, irmãos, de medo na palavra. E esse medo gera uma murmuração, e essa murmuração gera uma revolta dentro do povo de Deus. É o caso dos espias que foram mandados à terra para espiarem a terra prometida e trazerem relatórios para o povo. Muitas vezes, irmãos, nós vemos o problema e nós achamos que o problema é muito grande. Foi justamente o que esses espias acharam. Eles não confiaram na promessa de Deus. Eles confiaram no que os olhos viram. E nós vivemos pela fé. Nós temos que confiar na nossa fé, naquilo que Deus nos prometeu. Porque aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Números capítulo 13, dos versículos 27 ao 33, conta ali a história do retorno desses espias, né? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o seu fruto. Então eles trouxeram exemplo de fruto da terra, né? Da terra que eles foram espiar, tá? E afirmaram que realmente era uma terra muito boa, uma terra desejável, né? Uma terra desejável com produto desejável. Agora que vem o problema, no versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Bom, irmãos, eles se detiveram no inimigo. Eles não se detiveram
na terra prometida. Eles começaram a olhar para o inimigo e começaram a se apavorar. Né? Os filhos de Enaque eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então aqui, irmãos, eles dão um relatório. Mas o relatório deles é muito mais enfatizado no poderio do inimigo do que na promessa de Deus. Aí, no versículo seguinte, no versículo 30, diz assim, ó, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb tinha no seu coração que Deus tinha prometido e ele ia dar. E quando Deus promete, irmãos, não interessa o tamanho do inimigo. Quando Deus promete, Ele cumpre. Pode vir o gigante que vier, ele vai cair por terra. Tá? Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Muito bem, irmãos, olha aqui, ó. Não interessa se nós olhar para o problema e nós... mas eu sou um gafanhotinho perto desse problema aí. Mas o nosso Deus, irmão, é infinitamente maior do que esse problema. O nosso medo não pode nos dominar. Porque ele não é nosso. Em Números, capítulo 14, versículos 28 ao 32, aí vem a resposta de Deus, né? O que eles conseguiram com aquela murmuração, né? Porque eles começaram a reclamar, olha, Deus disse que vai dar terra, mas olha a terra lá, olha, e nós vamos ter que lutar, sabe? E nós vamos ter que lutar contra guerreiros adestrados na guerra. E nós vamos ter que lutar contra gigantes, nós vamos ter que lutar contra isso, nós vamos ter que lutar contra aquilo. Mas, irmão, você mais Deus é o que basta, é a maioria. Se Deus estiver do teu lado, o resto é bobagem. E o Senhor estava do lado deles. Estava do lado deles. Mas por causa dessas palavras, por causa desta rebelião contra Deus e desta reclamação contra Deus também, né? O Senhor disse ali, ó, em Números 14, do 28 ao 32. No 28 ele diz assim, ó, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Por que eles murmuraram, irmãos? Porque eles não creram que Deus iria cumprir com a promessa. Quando eles começaram a achar o problema muito grande, eles disseram, o problema é maior que meu Deus. Sabe, eu fui lá, eu vi com meus próprios olhos, eu vi. Mas não é assim, irmãos. Você não tem que ver com esses olhos. Você tem que ver com os olhos da fé na palavra de Deus. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Então, veja bem, irmãos, eles receberam uma maldição ali, não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Porque murmuraram contra Deus. Caleb, irmãos, Caleb, quando entrou na terra prometida, quando ele foi pegar parte dele da terra prometida, ele tinha 85 anos. E Deus foi fiel com ele e deu. Aqui Deus promete. Passados-se 40 e poucos anos depois, a promessa de Deus ainda estava de pé e Caleb foi lá e conquistou a parte que lhe cabia da terra prometida. E Josué, filho de Nun, irmãos, todos sabem a história dele, né? Ele foi o sucessor de Moisés. E também entrou na terra prometida. Então, dos que foram espiar a terra, só esses dois entraram. Cuidado. Cuidado, irmãos. O inimigo ataca sempre pelo lado mais fraco. Outra atitude, irmãos, que nós vimos também a respeito do medo, é quando a famosa luta, né, de Saul, aliás, de Davi e Golias. Saul era o rei na época, né? Saul era o rei na época. Mas olha, irmãos, veja bem, um homem só conseguiu colocar um exército debaixo do medo. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 4 a 11, diz assim, ó: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Eu não sei que altura seria essa aí, né, irmãos? Mas seguramente é bem mais de 2 metros, né? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito, tiveram muito medo. Tiveram muito medo. Eles não foram para a luta. Todos ficaram com medo. O exército inteiro de Israel ficou com medo de enfrentar Golias. Todo o exército de Israel ficou com medo de enfrentar Golias. E o medo aqui, irmãos, quase fez eles se tornarem servos dos filisteus. Porque se não fossem, se ele não saísse, ninguém saísse a peleja, ia acontecer isso aí. Os filisteus iam vir para cima do povo de Israel e ia dominar o povo de Israel, né? Porque eles estavam com medo. Ele conseguiu colocar o medo. Então, irmãos, o inimigo, ele tenta colocar o medo. Ele vem com imponência, né? Ele vem dizendo que ele é o maior.
que maior que ele não existe. Grande ilusão dele, né? Vamos agora então ouvir outra parte dessa história, que aqui nós vimos então, né, como ele desafiou o povo, o exército do povo de Deus, e como esse exército ficou com medo, né? Olha, irmão, o que o medo pode fazer na vida de uma pessoa, pode destruir a vida de uma pessoa. Então nós não podemos ter medo, nós temos que enfrentar o medo. 1 Samuel, capítulo 17, do versículos 22 a 27, diz assim, ó: E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele herdará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Pois é, irmãos, aí chegou um jovem hebreu, franzininho, pequenininho, o caçula da sua família, mais jovem da sua família, né? Chegou lá e tá, mas e quem é ele para estar afrontando o exército do Deus vivo? Quem é que ele acha que é? Não, aqui tem Deus, e se tem Deus aqui nós vamos vencer. Em outras palavras, essa foi a disposição de Davi, de lutar contra o filisteu. Lutar contra o filisteu, ele se dispôs a lutar contra o filisteu. Ele não teve medo, irmãos. Ele tinha Deus. Quem tem Deus não tem medo. Quem tem Deus enfrenta o problema. Quem tem Deus encara o problema de frente. Por quê, irmãos? Porque com Deus nós somos mais do que vencedores. Por que mais do que vencedores? Porque vencedor é Jesus. Ele é o vencedor, porque Ele foi lá e lutou por nós. E nós somos mais que vencedores porque nós não precisamos lutar. Ele, o próprio Deus, lutou por nós. O próprio Deus venceu por nós. Jesus Cristo foi lá no inferno vencer a Satanás. E venceu. Ressuscitou e está vivo à direita do Pai. E um dia todos nós vamos ver Ele, assim como Ele é. Então, irmãos, se nós temos Jesus, o resto é o resto. Somos a maioria. Somos a maioria. Se nós tivermos Deus ao nosso lado, nós somos a maioria. Não há quem possa nos vencer. Não dê lugar ao medo. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso dar lugar ao medo, como é que eu vou fazer? Tem uma promessa, irmão. A palavra de Deus tem uma promessa. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia ou de temor, mas de fortaleza ou de poder e de amor e de moderação.